gente? Está se aproximando o Dia das Mães e eu me lembrei de um livro chamado A Mãe que Desistiu do Céu, de Mário Tamassia. Ele foi publicado na primavera de 1987. E lá nesse livro existe uma história que ele conta com esse título que deu origem ao título do livro, né? Lá ele também conta nessa história, nessa primeira história do livro, A Mãe que Desistiu do Céu, as várias situações vividas por ele, né? E essa ele destaca porque traz o papel da mãe que eu julguei oportuno trazer nesses dias próximos a esse dia especial dedicado às nossas mães, né? Diz ele que se nós soubéssemos respeitar o sentimento materno, não erraríamos tanto durante a nossa existência, porque todo e qualquer insucesso e desventura nos ferem, mas ferem muito mais e em muito maior grau a nossa mãe. E quando nós somos mães, né, certamente nós tomamos consciência do significado dessa palavra sofrer e do quanto que a gente muda em relação aos nossos filhos quando a gente passa a ser mãe. Nós fomos escolhidas pelo Criador para gerar nossos filhos. A nossa tarefa não termina após o parto. Depois que pegamos os nossos bebês no colo, a caminhada está apenas começando. E quando então a gente recebe uma missão incrível, de muito maior responsabilidade, que é formar um ser humano. Não fisicamente, mas no seu caráter, né? E todas as mães, com raríssimas exceções, desejam criar homens de bem, né? Mas as mães, particularmente, têm um papel importante na educação dos filhos, embora, graças a Deus, hoje os pais também estejam muito mais presentes e participantes, porque a responsabilidade é dos pais, né? Mas para que os dois deem exemplos de força, de coragem, né? Mas muitas vezes esse filho que veio para nós, esse espírito reencarnado na nossa família, ainda pode vir sem a fortaleza de espírito necessária para enfrentar as dificuldades da vida. E assim, apesar da nossa luta na orientação do caminho do bem, esse espírito pode desviar-se do caminho reto. Mas os nossos filhos são espíritos atrelados a nós pelas circunstâncias necessárias para cumprirmos juntos nossa jornada. Quer dizer, nós não somos mães desses filhos por acaso e nem eles também são nossos filhos por acaso. Não adianta falar, eu não pedi para nascer, né? Ou eu não escolhi você como mãe, nem a gente dizer, não sei onde é que eu estava com a cabeça para você ser meu filho. Nada disso corresponde com a realidade, porque existe todo um planejamento anterior, uma necessidade de reestruturar, né? Cada um de nós, porque nossos filhos e nós mesmos somos todos espíritos ainda em evolução e precisando de resgate e de perdão, de convivência, aprendizado em comum, em conjunto, né? Mas ainda assim, diante da nossa disposição de oferecer o máximo, de nos dedicar, de fazer de tudo para que esse nosso filho caminhe na direção ao bem, eles preferem sofrer o processo violento das provas rudes, né, no mundo, para que eles possam finalmente conseguir renovar o pensamento e as suas ações.
né? A gente sabe que existem ditados, né? Ah, não aprendeu em casa, vai sofrer na rua para aprender, né? E outros ditados, né? Ah, não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. E assim a gente vai vendo as dificuldades. E o Tamazia, nesse capítulo do livro, A Mãe que Desistiu do Céu, ele descreve a saga das mães desses filhos que, por fugirem à responsabilidade, se tornam devedores junto à sociedade e são retirados do convívio normal para cumprirem penas pelas más ações praticadas. Eu me lembro que quando eu era jovem, vendo as filas se formarem nos dias de visita aos presídios, eu me indignava em ver as mães ali marcando ponto, fiéis, e eu, na minha imaturidade própria da idade, da revolta, da indignação, né, e da inconsciência, afirmava que se algum dia eu tivesse um filho infrator, eu jamais iria visitá-lo na cadeia. Isso é o que eu falava quando jovem, né? Mas quando a gente amadurece, a gente toma, e também nós que tivemos oportunidade de ter um conhecimento da doutrina espírita, né, do verdadeiro papel da família e dos espíritos que nela estão reunidos, eu me vi mudando radicalmente de posição, imaginando que se acontecesse comigo eu também estaria ali, fielmente, dando minha presença, meu amor, minha atenção, porque eu seria sempre o apoio, o exemplo, o amparo para resgatar aquele filho pródigo, né? E conduzi-lo por inúmeras tentativas ao caminho do bem. Eu não mediria os esforços para, pelo menos, fazer a minha parte, ainda que ele insistisse em trilhar os caminhos errados. Mas nós sabemos que muitas vezes, apesar de todos os esforços e exemplos, alguns espíritos estão atrelados ao mal e eles se mostram completamente insensíveis a qualquer transformação. E aí, gente, só o sofrimento intenso, por vezes, por inúmeras reencarnações, é que vai conseguir despertar neles o desejo de mudar. E o Tamazia narra que as mães dos presidiários têm sido as figuras mais comoventes deste triste desvão, desse desnível da vida, né? Porque aqui a gente chama de cárcere, né? De prisão. Ele serviu durante muitos anos nas audiências do Conselho Carcerário de Campinas, onde as mães dos encarcerados sempre o impressionaram sobremaneira. Ele descreve que no momento em que o filho é detido e indiciado, a mãe já começa a sofrer, como se tivessem lhe lancetado o coração. E quando então o juiz da vara criminal exaura nos autos o despacho condenatório, ela começa a morrer, entra em agonia. E essa cortina desse palco judiciário, ele diz que esconde atrás da ribalta e longe dos olhos do público um drama familiar que vai se prolongar por longos anos e às vezes para sempre, porque o filho infrator ainda continua optando pelo caminho do crime e os familiares, para quem tem uma visão só desta vida, vê os familiares como figurantes. Foi convidado só para participar desse teatro aqui, mas não fazem parte do papel principal. Aparentemente são criaturas inocentes na vida, né? Porque aqui nesta vida, graças a Deus, eles continuam a dar exemplos, né? de bem proceder, né?
de agirem de acordo com a lei, tanto a esposa, os filhos menores, ou os filhos maiores também, o pai, a mãe do delinquente, né? Então, mas só que ele diz que nesse quadro dessa via crucis, né, pode todo mundo abandonar, desaparecer da vida do presidiário, mas nunca a mãe. E com que tenacidade, suportando toda sorte de humilhações, ela, tão frágil, pleiteia, justifica, explica, perambula pelos corredores do Palácio da Justiça ou, batendo a porta da cadeia, enfrenta leoninamente guardas, carcereiros, delegados, escrivães, a fim de conseguir um benefício ou um amparo para o seu filho. Não existe nenhum advogado melhor, mais eficiente que as mães, diz ele. A tal ponto que as mães simplórias, até analfabetas, com o perpassar do tempo, elas acabam entendendo de prisão albergue, prisão domiciliar, livramento condicional, reunificação de processos, anistia. Algumas sabem até inúmeros artigos do Código Penal. Certa feita, ele conversando com uma velhinha surrada e moída, a quem ele perguntou se ela morava longe, ela disse, não, eu moro aqui pertinho da cadeia, apenas 20 quilômetros daqui. E de que forma que a senhora vai e vem? Ah, a pé, meu filho, nós somos pobres. Ele diz que olhou bem para ela, era mãe de um presidiário e a imagem da desolação. Pálida, anêmica, esquálida, encarquilhada, vinha todos os dias, mesmo que fosse para ficar sentada na escadaria externa da cadeia. Quando, nesse emaranhado processual, os protagonistas vacilam na fase preparatória da condenação, a mãe nunca o faz. O meu filho é bom. Meu filho é bom mesmo, ele é muito bom mesmo. Porque a mãe consegue ver o cerne e não a casca. Ela sabe que aquele espírito um dia se tornará um homem de bem e o que ela puder fazer para conduzi-lo, ela o fará. Nós sabemos que todos nós trazemos tendências do nosso passado, das nossas vidas anteriores. E que a nossa tarefa como pais, né, é exatamente podar essas arestas e em nós mesmos, antes de tudo, né, que é a nossa reforma íntima, mudar a nossa maneira de ser e orientar os nossos filhos no mesmo caminho, para que eles também saibam o verdadeiro sentido da vida. E no olhar dessas mães, diz ele, há tanta grandeza, quanto ele se lembrou de Jesus virando-se para Dimas, o bom ladrão. E Maria também, diante de Jesus supliciado, certamente também falaria que não há dor igual à dor que ela sentia. E muitas mães, inclusive, aceitariam até trocar de lugar com o filho se assim fosse permitido. Quantas vezes, como mães, né, principalmente quando a gente é jovem e imatura e que não tem o conhecimento que a gente tem hoje da doutrina espírita, a gente pedia a Deus que nos deixasse doentes para poupar os nossos filhos do sofrimento, porque a gente não conseguia entender a necessidade do sofrer daquele ser tão pequeno, né? A gente sabia que, como adultos, teríamos mais forças para suportar e não queria ver os nossos filhos sofrerem. Mas hoje a gente entende que tudo tem a sua razão de ser, né? E cabe a nós entender o sofrimento da criança e ajudar na medida do possível, né? Aí o Tamazia vai terminando a fala dele, falando, as nossas mães, simples ou doutas, ricas ou pobres, vestindo andrajos ou arminhos,
mesmo depois que os seus olhos carnais se fechem com a morte, continuam no além a velar por nós. Nas notícias que chegam à Terra através das mensagens recebidas por Chico Xavier, os espíritos que desencarnaram sempre narram que uma santa lhes aparecia no portal da vida para recebê-los com muito amor. Mas só depois, mais tarde, é que eles reconheciam que aquela santa era a própria mãezinha deles que havia partido antes. Existe um registro de Doillet na obra O que é um Santo, em que ele fala que desde o tempo do Império Romano, nas catacumbas, os vivos se dirigiam às mães, no epitáfio, né? Pedindo para que elas no além os protegessem aqui na Terra. E numa dessas histórias do Chico, existe uma sobre a mãe, nessas evocações que eles faziam lá nesse livro que é santo, é que existe uma chamada Mãe Hercília, que te foste, intercede por nós. Era esse o que estava escrito no epitáfio, né? Mas essa passagem que eu vou retornar agora, resgatando, é muito conhecida, né? É uma certa mãe que, tendo morrido em santidade, né, foi conduzida ao céu e lá recebida carinhosamente pela comunidade espiritual. Pelo tanto que ela tinha lutado em vida, com nobreza e abnegação, ela mereceu ser colocada em lugar aprazível, florido, cheio de encanto, musicalidade, conforto, cercada de almas angélicas, solistas em servi-la. Ela, no entanto, se revelou inquieta e logo mostrou a razão, perguntando ansiosa: onde é que está o meu filho Ditinho, que morreu bem antes de mim? O guia espiritual então esclareceu, dizendo: ele está nas zonas inferiores purgatoriais. Então ela respondeu: vocês me perdoem, eu não posso ficar aqui no céu e meu filho no inferno. Vou-me embora para ajudá-lo. Coitado do Ditinho, ele deve estar precisando de mim. Pois é. Mamãe, você de primeira viagem, será que sabe das responsabilidades que nós assumimos na vida espiritual para conduzir o seu bebê com firmeza aqui na Terra? Sabe o que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Vou dizer, ensinar o respeito pelo infortúnio alheio, ensinar a tolerância, mas não esquecer da energia no momento necessário, reconhecer a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos e da maneira de ser, ensinar que toda dor é respeitável, todo trabalho edificante é divino e todo desperdício é falta grave. E diante das provas, dos problemas e da dor que porventura a gente vem enfrentar em família, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, pedindo forças e coragem para suportar. Ser sempre o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho, a fonte da harmonia no seu lar. E se porventura, apesar dos seus esforços, tiver que se deparar com provas rudes com seus filhos, siga o exemplo de Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Ele diz que a gente precisa acolher os espíritos difíceis, portanto, como irmãos nossos, apesar de serem muitas vezes nossos filhos, e que nós temos que auxiliá-los para depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Então, essa prova rude, ele nos aconselha e diz: escuta bem o que eu estou falando. Essas provas rudes são quase sempre indício de um fim do sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. E no mundo dos espíritos, né, esses náufragos
poderão ser muito felizes porque foram resgatados. Então, seja qual for a prova que a gente possa trazer com o nosso filho, Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, nos recomenda amá-lo, educá-lo, oferecendo-lhe o melhor que a gente tiver dentro da nossa alma, ainda que o nosso filho não possa compreender a nobreza do nosso sacrifício e a excelsitude da nossa abnegação. Mas Emmanuel também nos consola, dizendo que nós receberemos do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz pelo dever cumprido. E você, mamãe, também deixaria o céu para ficar com seu filho? Conta aí para mim.